Olá pessoas, eu sou o Dinossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série sobre processamento de linguagem natural, onde a gente está olhando letras de música e tudo mais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre palavras, né? Até agora a gente, viu algumas coisas, analisou estatísticas de texto, a gente até plotou essas estatísticas, mas a gente não viu palavra nenhuma, né? A gente não viu as letras de música de fato. E bom, hoje a gente vai começar a olhar para essas palavras e a partir disso a gente vai gerar uma nuvem de palavras e com essa nuvem, eu já vou avisar, vai dar tudo errado nesse começo, mas a ideia é que a gente consiga ter insumos, né, para a gente poder olhar para as próximas etapas do que a gente vai ter que percorrer no texto. Bom, a gente vai usar essa biblioteca aqui chamada Word Cloud, né, se vocês quiserem aqui no PyPI também, e aí é só dar um pip install Word Cloud. Bom, eu vou usar o UV, né, porque a gente está usando ele, mas você poderia usar o pip se fosse do seu agrado. UV add Word Cloud poderia ser pip install Word Cloud também, se você estiver usando pip. Legal. Aí a gente está com esse pacotinho aqui, Word Cloud, na versão 1.9.4. E beleza, como é que a gente usa esse pacote? Então, como é que a gente usa esse pacote, né? Então, from Word Cloud, né? Import, a gente tem uma classe zona, Word Cloud. A ideia dessa biblioteca é basicamente, a gente vai criar um gráfico, geralmente ele chama WC, e a partir desse WC a gente dá um generate, né? Então, WC.generate, e a gente tem que passar um texto aqui, qualquer texto, sei lá. Oi, meu nome é Eduardo, por exemplo. E a partir disso aqui, quando a gente rodar essa coisa, então UV Ram Nuvem, vai ver que nada acontece. Tipo assim, eu tô no full screen, mas literalmente nada aconteceu aqui. Porque, bom, essa é uma biblioteca que trabalha junto com o Matplotlib, a gente já usou o Matplotlib nos vídeos passados, mas a gente precisa do Matplotlib nesse caso. Então vamos lá. Import matplotlib.pyplot as plt. E aí se a gente der um plt show depois disso aqui, plt show, vamos ver o que vai acontecer? Então vamos lá. UV Bram Nuvem. Legal. Nada acontece também. Porque a gente vai precisar gerar essa imagem. Então vamos lá. plt.imageShow. Aí a gente vai pegar essa imagem que foi gerada aqui, sei lá, vou chamar de img aqui. E aí a partir disso aqui, a gente começa a ter o nosso oi, meu nome é Eduardo. Ah, que maravilhoso. Tá vendo que a qualidade da imagem tá péssima, mas a gente vai trabalhando nisso aqui conforme for necessário. Mas algumas coisas nesse gráfico ainda estão meio zoadas aqui, né? Porque a haste tem as medidas que a gente quer e você tá vendo que ele gera uma imagem 200 por 400. Por isso que a resolução tá muito ruim. A gente pode mudar a resolução aqui nessa classe do Word Cloud aqui. A gente pode passar um width, sei lá, 800 por 800. Height. Eu nunca sei escrever isso aqui. Essa é uma das palavras que eu tenho mais dificuldade de escrever em inglês. Sei lá, 800 por 800. Agora a gente vai ter uma resolução, um pouco mais aceitável, né? Se a gente for olhar, tá tudo mais definido, né? Bota em 4K aí que você vai ver que fica mais interessante. Então, basicamente, a nuvem de palavras, ela é feita dessa maneira. É muito simples. Aí, basicamente, com isso, a gente já tem uma definição melhor. Você pode mudar as medidas se precisar. Uma coisa que eu não queria aqui era essas medidas aqui, né? Que ficaram 800 por 800. Aí a gente tem, no próprio PLT, a gente pode fazer um axis e falar que off. A gente não quer que ele mostre os eixos, né? Pronto. Que interessante. A gente já tem o oi, meu nome é Eduardo. E ele dá um jeito de organizar isso aqui da melhor forma possível. E aí, conforme você vai colocando qualquer texto aqui que você quiser, vou pegar o texto da própria documentação deles aqui, ó. Tal. Aí eu vou chamar isso aqui de, sei lá, de T. Só pra gente brincar, pra vocês verem que é relativamente simples de fazer. E a gente vai mandar o T pra cá. E a partir disso, a gente já tem uma nuvem, ó, bem definida. Bom, muito legal. Às vezes você não gosta dessa cor, você pode vir aqui e falar que você quer de outra cor, né? Tipo assim, background, color, white. Pronto, a gente roda e legal. Agora tá bonitinho. Você pode salvar essa imagem também, né? Tipo assim, em vez de dar show, né? A gente poderia, sei lá, dar um plt.savefig. A gente vai falar, sei lá, result cloud.png. Agora ele não plota mais nada, mas trouxe pra gente aqui um Result Cloud. E aí você pode compartilhar essa imagem, se você quiser, com alguém. Obviamente você pode trabalhar numa resolução melhor do que essa, né? Mas tudo bem, beleza. Aqui a gente tem o básico das nuvens de palavras. E o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero pegar, basicamente, todos os discos, disco a disco, e plotando essas nuvens de palavras pra gente ver o que acontece e ver o que tem de tão errado que eu falei aqui que iria ter, né? Então, vamos lá. Agora que a gente já tem mais ou menos isso aqui, eu vou chamar isso aqui de text, só para não me perder aqui.
E eu vou colocar isso aqui dentro de um for, né? Então é por disco, a gente quer tudo isso aqui. E eu não quero salvar a figura, pelo menos não agora, eu quero ir plotando pra gente ver o que acontece. Bom, beleza, a gente tá no CSV, né? Então a gente tá usando polars nessa série, então vamos lá. Import polars SPL. E a gente vai ter que dar um pl.read CSV para carregar o nosso CSV. Eu não lembro qual é o arquivo que a gente está usando. Provavelmente deve ser o deadfish stats aqui, né? Deadfish stats.csv. A partir disso aqui, bom, a gente vai fazer muito do que a gente refez no vídeo passado, né? Então a gente vai particionar isso aqui em ordem, né? Esse df, então df, a gente vai ordenar pela data e particionar. Então for, então por exemplo, álbum in df.sort por data, acho que é date ou é data? Eu acho que é data, tá em português. Ponto partition by, e a gente vai particionar por álbum. Álbum, legal. Então, para cada álbum disso aqui, a gente tem, né? Dado que a gente tá no meio dessa coisinha aqui, a gente vai gerar uma figura nova e plotar essa outra figura. Você poderia tirar isso aqui de dentro, não tem problema nenhum. E também poderia tirar essa parte da haste aqui de dentro do for para não ficar refazendo tudo isso aqui. Mas é isso, então a gente precisa de um texto. E o texto, ele tá aqui no álbum, né? Então se a gente colocar álbum, e a gente quer a letra da música. Vamos ver o que acontece aqui agora? Beleza, ele deu erro porque eu coloquei dead fish, né? Escrevi errado, dead fish. Vamos ver agora. Beleza, ele falou o seguinte, ó, expected string or bytes-like object, ou seja, alguma coisa que se pareça com bytes ou que seja uma string, e o que ele recebeu foi uma series, né, que é um data frame de uma coluna só, né. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou dar um join, do próprio Python mesmo, e falar que eu quero dar join por espaço, e vamos ver o que acontece agora. Olha que legal, esse é algum disco, eu não sei exatamente qual é esse, e assim a gente vai, né? Sem saber exatamente o que está acontecendo. Ó, você está vendo que por a gente ter tirado o hastes daqui de dentro, toda a imagem que ele gera, a próxima, ele volta para cá. Então é interessante que ele esteja aqui dentro. Legal. Não consegui ver muito bem o que eu queria, porque eu não sei exatamente qual é o disco que tá aqui, o que tá acontecendo. Então a gente vai precisar transformar isso aqui numa figura pra gente poder passar, né, no plot as informações que a gente quer. Por exemplo, eu quero saber qual é o nome do disco, qual é o disco que eu tô olhando, senão fica meio confuso pra mim aqui nesse momento. E, bom, a gente poderia fazer um plt.set title, mas tá vendo que não tem aqui? Então eu vou ter que transformar numa figura, né? Então a gente vai querer a figura e os eixos, né? Ou hastes, como eu gosto de falar, e a gente vai fazer o seguinte, plt.subplot, ou aqui, subplot, e é no plural, né, subplots, eu não tô tão ruim de matplotlib. E aí nessa haste aqui que a gente tem, aí a gente pode falar o seguinte, set title, e para esse título a gente tem o nome do álbum que a gente quer, né, então álbum.álbum, e a gente quer o campo 0, que é o nome do disco. Aí você poderia usar o AX para tudo agora, né? ax.image, ax.hastes. Legal. Vamos ver o que acontece agora? Ó, agora a gente sabe qual é o disco, né? Esse aqui é o sirva-se. Então a gente tem o que eu, de, você, devo, que, não, now, no, sou, vou, e, sobre. Não deu muito certo. Não, e, o, que, ser, uma, vida, de... Tá vendo que não adianta muita coisa olhar isso aqui, né? Tipo, sabe, a gente tá olhando as palavras, mas tipo, o, e, em algum lugar deve ter um a, tem que, em, ser, se, de, eu. Isso é um problema quando a gente tá analisando essas coisas aqui, ó, quando a gente tá olhando esse tipo de dado. E qual que é o problema? O problema é que, como a gente só estava buscando por estatísticas de texto, a gente não fez uma limpeza nisso aqui, para tirar palavras que são muito comuns e que não adiantam de nada na análise. E, o, a, de, na, no, você, sabe? Esse tipo de coisa. E, bom, é nesse momento que entram as stop words. São palavras que são muito comuns e que a gente quer remover elas da hora que a gente está fazendo a nossa análise. Só que construir uma base de stop words é muito complicado. Não é tão difícil assim quanto parece, mas é complicado porque para cada texto em específico que a gente está analisando, a gente depende de stop words específicas. Dentro do nosso corpus, né, que a gente está analisando aqui, vão ter palavras que são importantes e palavras que não são importantes. Bom, vocês entenderam porque eu falei que ia dar muito errado?
é isso aqui que tá acontecendo. A gente não consegue visualizar o que a gente quer, né? Pô, quais são as palavras? Sobre o que tá sendo falado nesse texto? Tá sendo falado não, vou, você, eu, de, e, now, no, ó, é, go, dá, sabe? Não sei se eu gosto muito disso. Então, pra gente ver isso aqui com uma certa expressividade, a gente vai ter que remover essas palavras mais comuns. Mas, como eu disse, não é uma tarefa trivial. E por isso não ser uma tarefa trivial, a gente vai analisar uma forma de fazer isso no próximo vídeo. Mas não quer dizer que a gente não vai resolver por cima aqui agora. Uma das coisas que a gente pode passar aqui quando a gente faz o word cloud é o seguinte. A gente pode falar aqui que eu não quero algumas palavras. Então eu posso colocar aqui um stop words. Eu poderia passar aqui se eu quisesse. Stop words. Isso aqui pode ser qualquer iterável. Beleza. Como a gente não vai parar para fazer isso agora, eu vou pegar uma lista de stop words prontas que a gente tem na internet. Basicamente é esse repositório aqui, o Stop Words ISO. Então aqui tem para um monte de línguas, lembra? Eu comecei fazendo de uma banda em português, mas você pode ter pegado uma banda em francês, um artista, sei lá, que fala em romeno. Não sei. Então eu vou pegar aqui o PT. Aí aqui, quando a gente pega aqui em português, então o Stop Words PT de português, né? Você vai ver que isso aqui é uma biblioteca JavaScript e tal, a gente não precisa instalar. Basicamente tem uma informação aqui, ó. The collection comes in a JSON format and a text format. Ou seja, então aqui tem um raw, né, de todas as palavras que eles consideram palavras que a gente vai tirar disso aqui. A gente vai conversar sobre Stop Words em um outro momento. E aqui tem um JSON, né? Uma coisinha aqui. Então eu vou copiar isso aqui. Basicamente é isso que a gente vai usar para começar a ver as palavras que tem aqui. Eu não estou me importando muito com a qualidade dessa lista de palavras, até porque a gente vai ter que fazer isso de uma forma mais organizada depois. Aqui tem os lugares no raw de onde eles pegam aqui. Então, sei lá, tem o Geo Network português, então tem várias listinhas e no final eles geram aquele JSON e o text format. Eu peguei do JSON, copiei porque isso aqui tem o mesmo formato de uma lista Python. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui no começo desse arquivo eu vou colocar aqui stop words e vou colar isso aqui. Você vai falar, pá, não sei o que, não vamos pensar muito na qualidade disso aqui. Tá aqui, a gente vai usar do jeito que tá. Ah, exporta para o módulo. Não, a gente vai fazer isso na hora que a gente for olhar as stop words de verdade. Agora a gente tá tentando só entender o nosso texto, ver o que tá aqui dentro. Então a gente pode pegar e usar os stop words, aquela variável que a gente criou lá atrás. Então vamos ver agora a qualidade, a diferença. Lembra que os primeiros discos do Dead Fish são em duas línguas? Então aqui, ó. I, you, in, but, of, to, the, they, that, don't, have de novo. Tá vendo que não adiantou muito, mas vamos andando nos discos, talvez nos discos que sejam só em português, acho que do terceiro pra frente, a gente consiga isso. Ó, o sonho médio ainda tem aqui, ó, damn, I, lie, and, gigantesco aqui. Ó, o afasia, eu acho que tem uma música ou duas em inglês, mas já ficou melhor aqui. Mas você tá vendo que essa lista também não é muito boa, tipo assim, porque se a gente estivesse escrevendo num português correto, né, para você, não, é pra. E pra... Aqui, ó, não pegou nessa lista. Então a gente vai ter que elencar em algum momento isso. Mas tá vendo que é interessante, é bonitinho, a gente já viu. Quase, entender, vou, perceber, vida, linear, mundo, sorrir, olho, amar. Interessante. Dá pra pegar umas palavras aqui, né? Alma, insônia, lágrimas, olhos, viver, pra... Ó, pra de novo aqui. Ó, viver de novo, pra... VC, né? Porque a gente pegou do site de letras de música que a galera contribui, né? Então, no 0 e 1 tem uma música que é sofrer por você, vou viver, lutar. Sabe? Tipo assim, VC. Daqui. VC. Ok. Ó o pra de novo aqui. Legal, vamos corrigir isso aqui. Eu vou dar um Ctrl C antes de terminar de ver tudo. E eu vou adicionar aqui o pra, porque a gente sabe que isso aqui tá meio caótico, né? Então, pra e o VC. E eu tenho que arrumar aqui porque não é para, é pra. Legal? Vamos rodar de novo agora e ver o que rola? Ó, o primeiro a gente não resolveu, né? And, now, to, you, my, I, they, you. Beleza. Paz, I, vida, them, lie. Ok, legal. O que acontece aqui? Essa biblioteca de word cloud, ela tem uma stop word. Stop words. Ela tem uma lista de stop words em inglês, obviamente. Então a gente consegue usar a que eles têm aqui. Então, vamos lá. Aonde é que tá isso aqui? Eu vou só dar uma formatada no código aqui. Eu vou rodar o blue só para ficar certinho aqui e ele parar de travar meu editor em uma linha só. Mas aqui a gente tem o stop words aqui.
E stop words é um conjunto. Então eu vou colocar aqui como uma lista, vou deixar do jeito que tá mesmo. E aqui embaixo eu vou somar isso aqui com a lista das stop words deles em inglês. List de stop words deles aqui em inglês. Vamos rodar aqui e ver o que rola agora. Ó, já ficou mais interessante, né? Mas aqui tem umas coisas muito legais nessa análise, tipo isso aqui, ó. F-King. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não vai ser resolvido, né? Porque o nosso material bruto tá com alguns problemas, mas é interessante, ó. Então a gente tem now, vida, devo, ocupar, ocupar, devo. Tá vendo que tá repetindo as palavras? Devo, produzir, devo, resistir, mind, use it. Por quê? O que tá acontecendo aqui dentro dessas palavras? Vamos ver o que gera isso aqui? Esse bloquinho de código em específico que a gente tem aqui, que é a letra da música. Então eu vou colocar aqui, letra. Só pra gente poder tirar isso daqui do caminho, mas eu vou colocar aqui como se isso fosse a letra. Letra. E ver o que rola aqui. Então eu vou dar um breakpoint. A gente abre o debugging e vê o que tá rolando aqui. O que é letra? Letra. Beleza, letra 0. M. 2, beleza. Então, aparentemente, ele tá com uma stringona, né? Vamos colocar as primeiras 100. Muitos corpos caem, cairão, camburão, cacete, porrada. Beleza. Tá vendo que, aparentemente, tá tudo bem aqui. Então, ele tá pegando uma stringona e tá pegando tudo que tá acontecendo aqui dentro. Ok, esse texto tá certo, mas beleza, ele tá repetindo algumas coisas, ele tá colocando algumas outras palavras que a gente não quer. Por que isso tá acontecendo? Isso pode acontecer de uma forma um pouco diferente. Aqui dentro, que em vez da gente pedir o generate dele, a gente pode pedir o generate from frequencies. Olha que interessante. Só que para isso a gente precisa de uma frequência disso aqui. E como é que a gente faz uma frequência? O Python tem uma coleção que já cria frequências, né? Que tá lá no collections, então from collections, import counter. E aí o counter vai contar pra gente a coleção da forma como a gente quer que ela seja contada. Isso tem um outro problema aqui, mas a gente vai ver aqui. Então a gente tem esse counter que é o contador. Contador. O contador da letra de música aqui. Só que, bom, já dá pra imaginar o que ele vai contar, né? Ele vai contar letras. Aqui, ó, vamos ver. A gente tá no debugger, a gente tá exatamente nessa linha da imagem, vamos ver o contador. Contador, aqui, ó. Então ele contou 2.145 espaços. E, beleza, não é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer um split disso aqui, né? Então, isso aqui vai carregar uma lista com todas as palavras, token por token aqui, né? A gente poderia usar o Spice de novo, mas eu vou usar Python puro, porque sim. Então, aqui no letra, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ponto split, e a gente vai separar os espaços. Por padrão, ele já separa os espaços, mas tudo bem, não vem ao ponto aqui agora. Então, vamos ver o que rola aqui. Contador. Ah, massa. Agora a gente tem a contagem de palavras. E se a gente quiser saber o que está acontecendo aqui, eu posso pegar o contador e dentro do contador tem um método. Então vamos lá, dirs, né? Não é dirs, dir. A gente tem aqui o most common. Olha que massa. Então a gente vai pegar o contador que a gente tem e vai pedir o most common, sei lá, os 10 mais comuns aqui dentro. Olha que legal. Que, a, não, e, to, you, and, I, devo, de. Mas a gente tem agora basicamente o que a gente queria aqui, que é uma análise de frequência. Ou seja, a gente vai pedir para o Word Cloud gerar a partir das mais frequentes, vão ser as maiores, e não vai ficar tipo essa coisa meio esquisita que ele gera. Então vamos tentar entender agora, ver se vai dar certo essa nossa nuvem agora. Ah, massa, ó. Que, a, to, o, não, e. Legal. Funcionou. Mas ele não usou as stop words agora. Por que ele fez isso? Bom, aí ó, não, que, a, se. Mas a gente consegue ver que são as palavras mais interessantes aqui que ele tá colocando pra gente. Legal. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Se a gente vai gerar pelas frequências, só que as stop words não adiantam aqui, então aqui nesse álbum aqui, a gente vai ter que fazer um outro tratamento aqui, né? Então vamos lá. Join de letras. Aí aqui a gente tem palavras, massa. E aí aqui no counter a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar palavra, for palavra, em palavras, if palavra, not in stop words. Ó, vamos ver o que acontece agora? Se vai dar certo? Yay! Aqui, ó.
Tudo bem, vou é uma palavra que deveria estar aqui, mas tudo bem, eu não vou ignorar essa parte. Então, vou. Ok, mas agora já começa a fazer um pouco mais sentido. Ocupar, use it, mind, know, always, mind, vida, life. Ficou bem perto aqui. Vou, devo, resistir, aggression, war, melhor, shit, ruas. Ou agora a gente já tá vendo as palavras, né? De alguma forma a gente já tá com as palavras aqui. Uma coisa que eu quero fazer aqui é mudar a resolução disso aqui, sei lá, 1280 por 720. Ó, um HDzinho. Só pra caber, ficar com uma organização um pouco mais diferente, que talvez faça um pouco mais sentido pra gente ou não, não sei. Então vamos lá. Ah, aqui ó. Now, vou, devo, ocupar. Ó a vírgula aqui ó. Produzir, vírgula aqui de novo. Ou seja, o parser do NLP do Spice funcionaria melhor para isso. Então vou fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui e chamar o Spice aqui, vai. Import Spice. Então, Spice. A gente vai criar o nosso doc, né? É NLP, né, que a gente estava usando. P.load. E a gente vai carregar aquele dicionário de português que a gente tinha usado no Basic Stats aqui, né? Que é o Core News Large. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar essa brincadeira que a gente tinha aqui, ou seja, esse letra, tal, por o modelo do NLP, né? Então, o que a gente quer aqui, eu já vou ignorar os nulls, né? Drop nulls. Então, a partir disso aqui, a gente vai ter que pegar esse modelinho aqui e trazer ele para cá para o NLP. Agora, talvez a gente tenha todos os tokens que a gente precisa ter aqui. Eu vou botar o breakpoint aqui. Vamos ver o que rola. Expect a string, doc, bytes ou tudo mais. Então, a gente precisa das strings, né? Então, join, isso aqui. Legal. O que eu acabei de tirar. Voltei no código de novo. Mas tudo bem. Palavras. Beleza. Agora a gente tem o que a gente queria aqui, ó. Que é um movimento, né? Uma coisa do Spice, né? Aí agora a gente pode fazer, tipo assim, is punct, né? Então a gente precisa pegar, sei lá, a primeira palavra aqui, 0.ispunct, false. Então a partir disso aqui, agora a gente pode fazer o filtro que a gente tinha aqui embaixo, né? Se não tiver numa stop word, né? End, na palavra ponto. Tá ficando feio isso aqui, né? Mas tudo bem. Is punct, not punct. A gente consegue pegar o que a gente queria aqui. Vamos ver? Token is not iterable. Ah, tá. É porque aqui a palavra não pode estar lá. Ele deu erro na linha. Qual linha? Vamos ver. Aqui, ele deu erro na hora de gerar o contador. Porque aqui eu não quero a palavra, eu quero o ponto token. Aqui a gente quer o text, né? Text. Yay! Agora sim, né? Mas ele parece que tirou a pontuação, mas continuou. E-A, não o A, E. Então, o que tá acontecendo aqui? Então, text... Ah, tá. É por conta disso aqui, né? Ponto text not in. Agora vai. Oh, legal. Produzir, ó, devo, now, ocupar, vou, resistir. Skateboard, sometimes, molotov, construção social, go, ruas. Pô, agora começou a ficar um pouco mais interessante aqui. Então, viver, entender, vamos, paz, damn, vejo. Pô, muito massa, muito massa. Se a gente for olhar agora as palavras aqui, vamos colocar um print aqui no contador pra gente tentar entender aqui. Então vamos lá. Contador, ponto, most common, sei lá, vou pegar as 10 mais comuns e a gente tenta ver onde elas estão. Print das 10 mais comuns. Vamos ver o que tá rolando aqui? Ó, eu vou olhar de lado aqui, ó. Ó, a primeira é devo. E a que tá em foco aqui. Devo. Vou. Aqui, ó. Now. Resistir. Aqui embaixo. É porque é uma palavra grande, né? Não tinha muito o que fazer. Used. Onde tá o used? Aqui, ó. Used. Mind. Então, essas são as palavras que tem mais recorrência aqui, né? Então, vamos continuar aqui. Então, agora a gente tem, ó. Vamos. Paz. Them. Que deve estar em algum lugar aqui, ó. Them aqui em cima. Pô, interessante. Parece que funcionou. Quase, vou, viver, entender. Que são aqui, ó. Viver, quase, vou, mundo. Pô, massa, interessante. Funcionou. Agora a gente já consegue ver algumas coisas aqui. Legal. Ainda não resolvi muitas das coisas que eu queria aqui. Porque tem uma coisa que, embora esteja funcionando legal, isso esteja interessante, eu gostaria de
tem, sei lá, um charme nisso aqui, né? Uma coisa meio colorido, assim, tal. Beleza, resolve o problema, mas não é exatamente, sabe assim? Não é, nossa, que análise de, sabe? A gente tem algumas coisas, a gente consegue ver as palavras mais aqui, entre cada disco. Viver, quase, perceber, entender. Pô, isso é muito massa. Aqui, ó, já no EP a gente consegue ver explica, coração, olhos. 01, viver, direção, agir, mim, vida, brilho, voo, vivo, coisas, desejos, aceitar, iguais. Pô, ficando interessante aqui, ó. O álbum Homem Só, Homem, fácil. Cair, chuva, respostas, morrer, traz, acreditar, ninguém devia. Pô, que massa, que massa. Voo, certo. Então, voo já apareceu várias vezes, né? Mas se você for olhar aqui, o verbo ir provavelmente tá aqui, tá vendo? Então, se a gente sabe que o lema dele, sabe, lemas e lexemas que a gente viu no outro vídeo, então vou não deveria estar aqui. Vou deveria ser uma stop word. Mas tudo bem, a gente vai sobreviver a esse tipo de coisa agora, porque a gente vai tentar entender depois como fazer uma coisa melhor do que essa. Só que aí, beleza. Tá funcionando, tá bonitinho, mas a gente pode deixar isso mais bonitinho, que a gente poderia pegar uma figura, e eu já fiz isso, e que é o logo do Dead Fish, que é esse loginho aqui. A gente pode aplicar o logo do Dead Fish e tentar fazer a nuvem de palavras ter a forma do logo do Dead Fish. Eu acho que vai ficar uma bosta. Mas o importante é a gente fazer, né? Não é... Não é... Então, para fazer isso, o que a gente precisa? Né? A gente precisa instalar o Pillow, né? Então, UV Add Pillow. E a gente vai precisar instalar o NumPy por conta do array aqui. Então, NumPy. Vamos lá. Então, from Pil, import image. E aí, a partir disso aqui, a gente vai carregar a imagem que a gente quer, né? Então, sei lá, image. Vou chamar de logo. E a gente vai pegar a imagem, e essa imagem é a imagem do logo.png que a gente tem aqui. PNG. E aí, aqui no esquema, a gente pode falar o seguinte. Em vez de a gente usar o tamanho das coisas aqui, a gente pode usar o tamanho também, se quiser, junto. Mas aqui, a gente pode falar que a gente quer criar uma máscara. Então, mask. E vai ser o logo. Eu acho que ainda não vai funcionar, porque precisa ser um array. Mas vamos testar. Run. Aqui, ó. No name Pio. Pio. Assim, maiúsculo. Beleza. Módulo is not callable, porque não é assim que chama. É image.read. Image open. Lembrando as coisas aqui junto com vocês. Aí ele falou, ó. PNG image no has attribute shape. Did you mean save? Então isso significa que eu preciso converter isso aqui num array do NumPy, né? Então, from NumPy import array. Isso aqui tem que ser um array do NumPy, porque vai ter um shape, e a partir disso aqui vai funcionar. Funcionou. É o logo do Dead Fish. Assim, ficou muito ruim. Mas funciona. Deu certo. A gente consegue ver dentro do Dead Fish aqui. Aqui, ó, Dead Fish. Não ficou muito bom, mas se você tivesse um logo legal, alguma coisa que tivesse um contraste interessante, ou talvez uma imagem invertida desse Dead Fish, talvez fizesse sentido. Posso tentar isso uma outra hora. Legal. Ficou feio, mas eu trouxe uma outra coisa aqui que é, sei lá, Cadê? Que é o álbum Ponto Cego. Ele tem essa imagem aqui. Vamos tentar usar a imagem do ponto cego e ver o que acontece. Ela tem menos contraste, mas ela é uma imagem que tem mais desenho. Ponto JPEG. Ponto JPEG. Ó, ficou do tamanho, mas você tá vendo que não conseguiu montar uma máscara em cima disso aqui, né? Então, funcionou legal e tudo, mas não deu certo também da forma como a gente queria que ficasse. Bom, o que a gente pode fazer a partir disso aqui? A biblioteca do Word Cloud, ela tem uma coisa que é interessante aqui dentro dela, que é esse Image Color Generator. E a partir disso aqui, a gente consegue usar as cores desse ponto cego aqui, que é a capa do disco, e construir uma nuvem de palavras a partir das cores e das posições onde estão as coisas na máscara. O que poderia ser interessante se a gente lá no Scrap tivesse baixado todas as capas de disco. Mas a gente não fez isso. Vivendo e aprendendo aqui, né? Então vamos lá, a gente tem essa máscara aqui, que virou o logo, e aí aqui no Word Cloud a gente pode importar aquele Image
Color Generator. E a gente vai falar o seguinte, que esse Image Color Generator vai receber o logo que a gente tinha aqui. E aí, sei lá, a gente pode chamar isso aqui de Colors. Colors. E é aqui embaixo, vamos lá, onde a gente está gerando a imagem, aqui no... Aqui, a gente poderia falar o seguinte, que a gente quer pegar as cores disso aqui. E eu não lembro qual que é o parâmetro aqui. É Colors? Colors Funk. Aqui, ó. Isso. Colors Funk é Colors, que é aquela coisa que a gente tinha. Agora a gente consegue gerar a imagem com a cor do disco. Ó, você tá vendo o azulzinho aqui e tal? Oh, pô, isso é muito legal. Ficou muito mais interessante agora. Cadê? Aqui, ó. Ponto. Aí você vai ver que tem, ó. É vermelho, pá, meio marrom, meio azul. E é exatamente o que a gente tem aqui. Vermelho, aqui, ó, meio bege, meio azul aqui na região. Se a gente conseguisse fazer aquela coisinha bonitinha usando a máscara, ou seja, se a gente tivesse uma máscara que tivesse contraste, teria ficado muito bom. Mas a gente não tem. Então, tudo bem, sabe? Não vou reclamar disso também, não. Aí ele vai falar, Image Color Generation is Modeling Canvas, ou seja, a gente vai precisar usar a máscara e aqui, e aí não respeita o tamanho e tal, tem que ter toda essa combinação aqui, né? Então a máscara precisa ser do tamanho, ele vai usar o tamanho da máscara, tipo assim. Se você usar isso como base, sempre. Mas olha que gangrena que ficou aqui, né? Então a gente precisa da máscara. Aí ele vai respeitar o tamanho, ó. E aí todas as coisas vão ter essas mesmas cores, vai ficando das cores que precisariam ficar, que são as cores da máscara original. Aí tudo que começa no meio, assim, tem mais ou menos essas cores. E, bom, pro que eu queria ver aqui, que era parte da análise mesmo, de fato, eu quero olhar e ver se eu vejo algumas palavras que são interessantes aqui, né? Então aqui, ó, tipo assim, devo ocupar corporation, no, shit, fucking anarquia, no, now, né? Now, comprar, gritou. Vamos ver, ó. Vamos, stop word também. Lie, paz, vida, dem, quase, pare, viver. Essa aqui, ó, tem uma música que fica Perfect Party. E repete o Perfect Party 1 milhão de vezes. Eu não sei por que o Perfect não apareceu aqui perto dele. Tá sempre junto. Mas olha, viver... Tem uma constante aqui, né? Tipo assim, viver de novo no outro disco, ó. Noites, lágrimas, frio, explica insônia, jogo, olhos. Legal, né? Aqui ele deu erro de novo aqui, ó. Image Generation, Image Color e Smaller than Canvas. Deu erro. Eu vou voltar o tamanho aqui e o logo pra gente ver o que rola. Sirva-se, sonho médio, afasia, EP. Aqui que deu erro. Deu erro no 0 e 1, provavelmente. Ele carregou tudo aqui, mas não deu certo o nosso Funk Colors aqui. Por causa dessa máscara e tal. Bom, eu vou comentar isso aqui e seguir pra essa parte que eu queria ver. De fato aqui, né? Sonho médio, afasia. Aqui, ó. Lágrimas, explica insônia, olhos. Vamos ver pra esse aqui. Direção, agir, mim, viver, coisas, aceitar, iguais. Fácil, morrer, respostas, homem. Certo, ninguém, olhos. Olhos de novo. Faça, parar, ataque. Shark attack, shark attack. Aqui é o shark aqui. Sabia que ia estar em algum lugar. Se o ataque estava aqui, o shark tinha que estar em algum lugar. Vejo, alcançar, vergonha. Vida de novo. Verdades. Pé. Pé. Ó, cego é o ponto cego, né? Sangue nas mãos, porta, pobres, cachorros, inimigo, vida, história, golpe, motivo, alguém, velhos. Pô, interessante, interessante. Modern Man é o nome da música, Modern Man. Esperar comida, ninguém, passo. Pô, interessante, interessante. É interessante ver as palavras assim, né? A gente tem muito pra trabalhar nelas ainda, mas é interessante vê-las. Divino, vida, ninguém, crescente, coletiva. Pô, massa, né? Massa isso aqui. Uma coisa que eu queria saber agora, só por desencargo de consciência, seria se a gente tirasse esse for daqui e visse todas juntas. Será que vai ter vida, viver, esse tipo de coisa? Porque parece que sim, né? Eu vou fazer uma coisa aqui meio bizarra aqui. Não liguem pra isso. Eu só quero ver uma vez. Depois a gente pode pensar numa forma bonita de fazer isso aqui, mas eu vou pegar todas as letras e plotar de uma vez só. Ele tá nesse loop maluco aqui, mas eu só quero ver. Olha, viver, vida. Olhos, sangue, ninguém, melhor, entender, vencer, vamos, dentes. Quais são as top 10 aqui? Ó, é vida, viver, melhor, olhos, ninguém, entender, mundo, devo.
Min. Era vida. Aparece 69 vezes em toda a discografia. É a palavra mais usada, né? Depois das stop words, né? Pô, muito legal isso aqui, hein? Se a gente quisesse tirar as stop words, só pra vocês verem a diferença que faz isso aqui, né? Tipo, vou tirar isso aqui. É o end também. Daria isso aqui, ó. E, O, A, Q, C, pra, T, D, nós, foi, na, dia, em, mas, nem, com, não, de, por. Tá vendo? Tipo assim. Aqui, ó. O, A, E, Q, não, de, se, em, Por isso que as stop words são interessantes e a gente qualquer hora pode falar sobre ela. Mas é interessante essa brincadeira do word cloud, porque o word cloud mostra as coisas que a gente precisa olhar. Aqui na biblioteca tem uma galeria de exemplos que, aqui ó, o vetor da Alice e tal, tipo assim, talvez vocês queiram montar alguma coisa que tem um formato assim e tal, que é bastante interessante. Aqui ó. Tem um contorno e tal. Aqui o esquema das cores que a gente montou aqui, né? As cores aleatórias, as cores da Alice aqui. É interessante. A única coisa que não ficou muito boa pra gente foi essa brincadeira, né? De usar a máscara, porque a gente não tem nenhuma máscara. Mas acho que no Git deles tem um exemplo que é muito massa. Deixa eu ver se eu acho aqui, o Git. Ah, provavelmente a homepage vai pra lá. Vai. Que é tipo uma ave, uma arara, assim. É muito bonito. Esse aqui, ó. Muito massa, né? Pô, sensacional, né? Bom, agora que a gente gerou essa nuvem, a gente viu que a gente tem trabalho pra fazer pela frente, né? Que é tipo, entender melhor o texto agora, né? Tipo assim, pô, a gente viu as palavras, as mais usadas, plotou, fez algumas coisas, ficou bonitinho e tal. Porém, contudo, entretanto, todavia, né? A gente poderia fazer isso de lemas, de lexemas, a gente vai ter que, sabe, pegar as coisas, lematizar as expressões, passar as lematizações dentro das stop words. A gente vai ter que construir uma lista de stop words pra poder olhar pro texto de verdade, né? Fora a parte que vem, né? Análise léxica, análise sintática, né? Morfológica e sintática. Não sei, tem bastante coisa pra gente ver ainda a mais nesses vídeos. Então, bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Espero que tenha sido divertido. Porque eu tô gostando de fazer essa série, mesmo que sejam coisas meio malucas e desconexas. Bom, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchauzinho.